O que acontece depois da morte? Muitas pessoas estão incertas sobre o que ocorre após a morte. Algumas pensam que, após a morte, todos dormem até o julgamento final, quando são enviados para o céu ou o inferno. Alguns acreditam que, quando as pessoas morrem, são imediatamente avaliadas e enviadas aos seus destinos eternos. Algumas pessoas acreditam que, após a morte, as almas são enviadas para um céu ou inferno temporário até a ressurreição final e o julgamento, que determinam seu destino eterno. Então, o que a Bíblia diz sobre o que acontece após a morte? Primeiro, a Bíblia nos diz que, após a morte, as almas ou espíritos dos crentes são levados para o céu porque seus pecados foram perdoados ao aceitar Cristo como Salvador. Para os crentes, a morte é estar longe do corpo e em casa com o Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 6 ao 8, nova versão americana da Bíblia. Portanto, tendo sempre bom ânimo e sabendo que enquanto estamos em casa no corpo, estamos ausentes do Senhor, pois andamos por fé, não por vista, mas temos bom ânimo e preferimos estar ausentes do corpo e em casa com o Senhor. No entanto, 1 Coríntios capítulo 15, versos 50 ao 54, e 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 ao 17, descrevem os crentes como sendo ressuscitados e recebendo corpos glorificados. Os crentes terão esse corpo, alma e espírito reunidos e glorificados por toda a eternidade nos novos céus e nova terra. Apocalipse capítulo 21. Quando vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, desapareceram, e não há mais mar. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Então ouvi uma voz forte do trono, dizendo: Veja, o tabernáculo de Deus está entre os homens, e ele viverá entre eles. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles como seu Deus. E ele enxugará toda lágrima de seus olhos, e não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, angústia, choro ou dor, pois a antiga ordem das coisas passou. Você sabe o que ocorreria com um seguidor de Jesus 1 minuto após sua morte, de acordo com a palavra de Deus? O que acontecerá com você no próximo momento? Se você desse seu último suspiro neste planeta, sua alma seria levada para o céu por anjos. Quando o mendigo faleceu, os anjos o levaram ao lado de Abraão. O homem rico morreu e foi enterrado também. Jesus relata a história de um homem rico e de um pobre mendigo chamado Lázaro em Lucas, capítulo 16. Embora este conto cativante não tenha como objetivo nos ensinar sobre o céu, podemos obter algumas informações úteis dele. Na história, um homem rico desfrutava de uma vida de luxo, enquanto Lázaro lutava em extrema pobreza. Eventualmente, ambos morreram, e Lázaro foi descrito como estando ao lado de Abraão, representando o destino dos justos após a morte. Na realidade, o verso 22 diz que quando Lázaro morreu, os anjos o levaram ao lado de Abraão. Muitos questionam se os anjos realmente conduzem as almas dos crentes ao céu. No entanto, não vemos razão para duvidar da força simples das palavras. Os anjos ministram aos crentes nesta vida, e não há razão para que não o façam no momento da morte. Por mais incrível que pareça, nosso Pai Celestial está tão ansioso para estar com você que quando você morrer, Ele garantirá que você seja automaticamente escoltado ao céu. Ouvimos algo mais sobre o céu em Lucas, capítulo 16, na história sobre o homem rico e Lázaro, quando o homem rico acordou de seu sono no Hades e viu Abraão e Lázaro sentados ao seu lado. O homem rico clama a Abraão para enviar Lázaro para vir e esfriar a língua do homem rico no Hades, pingando a ponta do dedo na água. Em resposta, Abraão diz no verso 26, e além de tudo isso, entre nós e vocês, um grande abismo foi colocado, para que aqueles que desejam ir daqui para vocês não possam, nem ninguém possa atravessar de lá para nós.
Em outras palavras, uma vez que você morre, seu destino eterno está selado. Seu futuro está em boas mãos. Ninguém pode atravessar o grande abismo descrito por Abraão. Além disso, no céu, não é necessário se preocupar em perder sua residência. Você chega à presença de Deus imediatamente. O apóstolo Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 5, versos 6 ao 8, nova versão americana da Bíblia. Portanto, tendo sempre bom ânimo e sabendo que, enquanto estamos em casa no corpo, estamos ausentes do Senhor. Pois andamos por fé, não por vista, mas temos bom ânimo e preferimos estar ausentes do corpo e em casa com o Senhor. Você estará na presença de Deus após morrer. Não há purgatório, não há reencarnação. Um relato fascinante da vida de Winston Churchill exemplifica os pontos de vista terrestres e celestiais do céu. Quando chegou a hora de preparar seu funeral, o primeiro-ministro britânico pediu para ser velado na Catedral de São Paulo, no coração de Londres. Ele ordenou que seu corpo fosse colocado para descansar sob a enorme cúpula da catedral. Churchill, então, exigiu que 2 trompetistas fossem posicionados em lados opostos da sacada da cúpula. Era seu desejo que o trompetista de um lado da igreja tocasse taps no final do serviço. O trompetista do lado oposto deveria tocar Reveille quando terminasse. Reveille significaria o início de uma nova vida no céu, enquanto taps representaria o fim de uma vida neste planeta. Esta vida é uma estrada sinuosa com muitas curvas e voltas. Nem sempre podemos ver para onde o caminho está levando, mas sempre sabemos para onde estamos indo. Não há dúvida em minha mente de que vamos chegar lá e que será bem-sucedido quando chegarmos. Vamos viver felizes para sempre. Estamos voltando para casa. Você deve dizer a si mesmo todas as manhãs ao acordar, estou um dia mais perto de casa. É importante lembrar que, quando você morre, sua alma vai estar com Cristo imediatamente, mas você ainda não terá um corpo ressuscitado. Seu espírito, por outro lado, é o verdadeiro você. Seu corpo é simplesmente um recipiente para sua alma. Ele envelhecerá, enfraquecerá e sucumbirá à doença, mas sua alma é eterna e nunca perecerá. A convicção de que você tem apenas uma vida está no coração da nossa religião, de acordo com Hebreus. Assim como as pessoas estão destinadas a morrer uma vez e depois disso enfrentar o julgamento. Hebreus, capítulo 9, verso 27. As decisões que você toma durante sua vida determinarão seu destino eterno. Sua aceitação ou rejeição de Jesus Cristo será decidida nesta vida. Muitos que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador são levados ao céu e à presença de Deus no momento em que morrem. As faculdades de pensamento, emoções, voz e memória estão conscientes e sob seu controle. A história do homem rico e Lázaro em Lucas, capítulo 16, também é muito útil para entender este tópico. Embora esta passagem possa levantar várias perguntas, há uma coisa que é certa: as pessoas no além agem de maneira muito semelhante à que agem em vida. Elas têm pensamentos e emoções. As pessoas são capazes de conversar umas com as outras. Estão cientes de seu passado e até se orgulham dele. Embora as pessoas ainda não tenham um corpo ressuscitado, elas ainda possuem muitas das características de personalidade e individualidade. Isso é importante porque demonstra que nossa personalidade não é derivada de nossos corpos físicos. Ela se origina em nossa alma, o verdadeiro você. Sua alma é o que o distingue e contém todas as suas características de personalidade. Sua alma, o verdadeiro você, continuará a pensar, sentir, dialogar e entender. Estamos em um mundo de aventura, trabalho, exploração e governo. Muitas pessoas não associam aventura e trabalho com o conceito de céu. Isso contrasta fortemente com a noção de que o céu é apenas uma experiência espiritual compartilhada entre seres efêmeros ou que envolve sentar-se em serviços religiosos intermináveis. Haverá muitas coisas para fazer e trabalhos a serem realizados.
Seremos produtivos e haverá muitas aventuras e novas experiências ao longo do caminho. Filipenses, capítulo 1, verso 21 ao 24. Para mim, viver é Cristo e morrer é ganho. Mas se eu tiver que continuar a viver na carne, isso significará trabalho frutífero para mim e não sei o que escolher. Mas estou pressionado de ambos os lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, pois isso é muito melhor. No entanto, permanecer na carne é mais necessário por causa de vocês. Paulo diz que morrer é ganho, e ele estará com Cristo se deixar esta vida. A visão do apóstolo sobre o céu era tão brilhante e positivamente atraente que ele até diz que deseja deixar esta terra e estar com Cristo. Então deixe-me perguntar a você, qual é a sua visão do céu? Sua mente pensa sobre o céu e lhe fornece o tipo de esperança que forneceu a Paulo. Em nossa cultura, fomos levados à ideia de que aceitamos a morte como o fim da vida na terra. Ligados ao tempo como somos e orientados para metas em nossa vida, achamos estranho antecipar o céu. Romanos capítulo 8, verso 18. Pois considero que o sofrimento do presente não é digno de ser comparado com a glória que nos será revelada. Uma guarda régia espectral de mais de 7.000 soldados de argila, em tamanho natural, foi desenterrada na China continental. Os arqueólogos descobriram essas maciças esculturas de terracota, consideradas uma das descobertas mais espetaculares do período. O exército real, que estava em equipamento de combate para proteger o túmulo do primeiro imperador da China, Shi Huangdi, estava equipado com carruagens de guerra e armas feitas de madeira e bronze. Perto do túmulo havia uma cova, onde os cavalos adornados com ouro e prata foram enterrados. Esta descoberta revela como a morte era vista como uma batalha. O imperador buscava a garantia de proteção na vida após a morte. O cristão tem uma forte esperança no céu por causa do que Jesus Cristo fez através de sua morte e ressurreição. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 ao 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos fez nascer de novo para uma esperança viva pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para obter uma herança que é imperecível, imaculada e não desaparecerá, reservada no céu para vocês. Além disso, há coisas sobre o céu que não sabemos com certeza. Um poeta desconhecido expressou isso da seguinte forma: quando os santos anjos nos encontrarem ao irmos para juntar-nos ao seu bando, conheceremos os amigos que nos cumprimentarem na gloriosa terra dos espíritos. Veremos os mesmos olhos brilhando sobre nós, como nos dias de outrora. Sentiremos seus braços queridos, entrelaçados carinhosamente ao nosso redor como antes. Nos reconheceremos lá. Por que algumas pessoas pensam que têm um ingresso para o céu? Elas fornecem muitas respostas, mas a maioria pode ser classificada em 3 configurações básicas. A primeira é: olhe o que eu fiz na terra. Meu histórico é bastante bom comparado a alguns. Estarei no céu porque vivi uma vida tão boa. Essa pessoa está em apuros. A Bíblia diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, se colocarmos nossas boas ações em uma escala de 1 a 10, mesmo um 10 perfeito não seria suficiente. Nenhum ser humano pode jamais levar uma vida que seja boa o suficiente. A Bíblia diz: pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um único ponto, torna-se culpado de todos. A segunda resposta pode ser: eu realmente não sei e não tenho certeza de que posso. Pensei sobre isso por um tempo, mas há tantas outras coisas que pareceram mais importantes. Como as pessoas costumam dizer, desculpas não levam a lugar nenhum. A Bíblia diz: pois desde a criação do mundo, as qualidades invisíveis de Deus, seu poder eterno e sua natureza divina têm sido claramente vistas, sendo compreendidas a partir do que foi feito, de modo que os homens são indesculpáveis. Romanos capítulo 1, verso 20.
Apenas uma resposta dará a uma pessoa o privilégio particular, a alegria de entrar no céu, porque eu acreditei em Jesus Cristo e o aceitei como meu Salvador. Ele é quem está sentado à direita de Deus e intercede por mim. Que vista magnífica! Jesus é nosso intercessor, nosso advogado que representa nosso caso perante Deus Pai. E diz a ele que a pessoa apresentada para entrar no céu deve ser aceita apenas pela graça de Deus, não por quaisquer boas obras ou feitos nobres realizados na terra. Muitas pessoas são enganadas por Satanás e acreditam que Deus é um mestre vingativo que está preparado para enviar todos os que o ofendem para o inferno. Elas não veem esperança. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Como todos somos pecadores, nosso único direito de ser levado ao céu reside na provisão de Deus para nossos pecados, em seu Filho Jesus Cristo. A segunda morte significa punição eterna para aqueles que não aceitam Jesus Cristo como seu Salvador. Os descrentes, como os crentes, parecem ser enviados imediatamente a um lugar de espera temporário para aguardar sua ressurreição final, julgamento e destino eterno. Em Lucas, capítulo 16, o homem rico é atormentado imediatamente após a morte. Lucas, capítulo 16, verso 24. Então ele clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia Lázaro para molhar a ponta do dedo na água e refrescar minha língua, porque estou em agonia neste fogo. De acordo com Apocalipse capítulo 20, verso 11 ao 15, todos os mortos incrédulos são ressuscitados, julgados no grande trono branco e lançados no lago de fogo. Os descrentes serão finalmente enviados ao lago de fogo. Apocalipse capítulo 20. E vi um grande trono branco e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, pois este céu e terra estão passando. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e os livros foram abertos. Então outro livro foi aberto, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, conforme escrito nos livros, ou seja, tudo feito enquanto na terra. E o mar entregou os mortos que nele estavam, e a morte e o Hades, o reino dos mortos, entregaram os mortos que neles estavam, e eles foram julgados e sentenciados, cada um de acordo com suas obras. Então a morte e o Hades, o reino dos mortos, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, a separação eterna de Deus. E se o nome de alguém não foi encontrado escrito no livro da vida, ele foi lançado no lago de fogo. Esses são todos os destinos eternos das pessoas, baseados inteiramente em confiar ou não exclusivamente em Jesus Cristo para a salvação. Mateus, capítulo 25, verso 46. Então essas pessoas descrentes irão para o castigo eterno e interminável, mas os justos e em correto relacionamento com Deus irão pela sua graça notável para a vida eterna e interminável. Nós decidimos ir para o inferno. O inferno foi envolto em folclore e disfarçado na ficção por tanto tempo que muitas pessoas negam a realidade de tal lugar. Algumas pessoas acham que é um mito. Isso é compreensível. Nossas mentes se rebelam contra o medo e o sofrimento. No entanto, o conceito de inferno não é exclusivo da fé cristã. Séculos antes de Cristo, os babilônios acreditavam na terra de onde não se retorna. Os hebreus escreveram sobre descer ao reino de Sheol ou ao lugar de corrupção. Os gregos falavam da terra invisível. Mateus, capítulo 23, verso 33. Serpentes, descendência de víboras, como escaparão da condenação do inferno. Uma das descrições mais vívidas do inferno na Bíblia é provavelmente de Jesus em sua parábola do homem rico e Lázaro. É uma descrição vívida do sofrimento do descrente longe de Deus. De acordo com a parábola, o homem rico viu Abraão com um mendigo ao seu lado. Ele falou através de lábios rachados e secos e pediu a Abraão que pedisse a Lázaro para molhar o dedo em alguma água e trazer para esfriar sua língua.
Estou em agonia neste fogo, ele clamou. Mas Abraão disse que havia um grande abismo entre os dois mundos e que era fixo ou permanente. Ninguém de um lado poderia passar para o outro lado. Em outras palavras, o homem no inferno havia decidido a direção durante sua vida terrena, e agora ele tinha que suportar as consequências de sua decisão de viver para si mesmo em vez de para Deus. Não havia segunda chance lá. Inferno, um assunto controverso. Você pode se perguntar sobre o inferno ou se há fogo no inferno e perguntas semelhantes. Não podemos ignorar esse assunto impopular, mesmo que deixe as pessoas desconfortáveis e ansiosas. É talvez a mais difícil de todas as doutrinas cristãs de aceitar. Alguns ensinam o universalismo, que eventualmente todos serão salvos e que o Deus do amor nunca enviará ninguém para o inferno. Eles acreditam que as palavras eterno ou perpétuo não significam para sempre. No entanto, a mesma palavra que fala de banimento eterno de Deus também é usada para a mesma eternidade do céu. Outros ensinam que aqueles que se recusam a aceitar Jesus Cristo como Salvador são simplesmente aniquilados. Eles não mais existem. Procurei na Bíblia e nunca encontrei evidências convincentes para apoiar essa visão. A Bíblia ensina que, quer sejamos salvos ou perdidos, a alma tem uma existência eterna. Alguns acreditam que Deus dá uma segunda chance, mas a Bíblia diz, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2. Pois ele diz, no tempo favorável eu ouvi você, e no dia da salvação eu ajudei você. Eis que agora é um tempo favorável, eis que agora é um dia de salvação. Não sabemos quando passaremos para a eternidade. A Bíblia nos ensina que há inferno para quem intencionalmente e conscientemente rejeita Cristo como Senhor e Salvador. Muitas passagens poderiam ser citadas para fundamentar isso. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles recolherão de seu reino todos os que causam tropeço e todos os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus, capítulo 13, verso 41 ao 42. No Sermão da Montanha, Jesus disse, é melhor para você perder uma parte de seu corpo do que seu corpo inteiro ser lançado no inferno. Mateus, capítulo 5, verso 29. Um Deus amoroso enviará uma pessoa ao inferno? A resposta de Jesus e dos ensinamentos da Bíblia é claramente sim. Ele não envia o homem voluntariamente, mas o homem se condena ao inferno eterno, porque em sua cegueira, teimosia, egoísmo e amor pelo prazer pecaminoso, ele rejeita o caminho de salvação de Deus e a esperança de vida eterna com ele. Sim, há uma alternativa ao céu, não importa como você imagine. Sabemos que será a separação de Deus e de tudo o que é santo e bom. O céu pode esperar? Por mais glorioso que o céu possa ser, muitos cristãos não pensam muito sobre isso. Não é um pouco bizarro que simplesmente ignoremos o céu, agindo como se não importasse? Por que a falta geral de atenção ao céu no pensamento e na pregação moderna? Se começarmos a pensar nas razões para o desinteresse pelo céu, aqui estão algumas conclusões. Para começar, nós, nas nações ocidentais, vivemos em uma sociedade próspera. A maioria de nós tem analgésicos nos quais confiar, comida suficiente e um ambiente bonito. As promessas bíblicas desses benefícios parecem ter sido ofuscadas para nós. Estamos tão envolvidos nos assuntos desta vida que prestamos pouca atenção à eternidade. Em nossa cultura, fomos levados à noção de que aceitamos a morte como o fim da vida na Terra. O céu pode parecer vago para alguns de nós, porque nossa experiência é terrena. Como podemos imaginar a eternidade? Imaginar uma existência que nunca acaba é algo que confunde a mente. A educação e a mídia impedem o homem de acreditar em algo que não pode ser provado em um tubo de ensaio.
Em um momento em que o conhecimento do universo está aumentando rapidamente através da exploração espacial, o conceito de eternidade é um mistério absoluto para criaturas finitas e sempre permanecerá um grande mistério. Mas como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Ligados ao tempo como somos e orientados para metas em nossa vida, achamos estranho antecipar o céu. Parece entediante para a mente contemporânea. O que fazemos por toda a eternidade? Um indivíduo que trabalhou duro a vida toda pode estar ansioso pela aposentadoria, mas ocasionalmente o alívio da obrigação e da prova leva à ansiedade. Vivemos em uma era em que a atividade é equacionada com valor e utilidade. Como você está? Ocupado, ocupado. Quando o carrossel desacelera, a música da vida desaparecerá. Cada dia de nossas vidas estamos a apenas um suspiro da eternidade. O crente em Jesus Cristo tem promessas do céu. Se você acredita nelas, a antecipação do céu nunca se torna entediante. Será mais emocionante do que qualquer um dos prazeres que a terra tem a oferecer. Promessas do céu. Na terra, tendemos a pensar em nós mesmos, mas as coisas serão diferentes no céu. Experimentaremos a verdade do catecismo. O principal objetivo do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. No céu, Deus, não o homem, estará no centro de tudo, e sua glória será dominante. Você já viu casais jovens apaixonados comunicando-se sem palavras? Você já esteve apaixonado? Pessoas que estão profundamente apaixonadas encontram absoluta felicidade na presença uma da outra e desejam que seus momentos juntos durem para sempre. Se esses momentos pudessem ser congelados sem a sensação de que o tempo está passando, isso seria o céu para eles. Você já disse, eu gostaria que este momento pudesse durar para sempre. Suspeito que esses sentimentos são uma pequena dica do que seria estar congelado no tempo e amar a Deus, desfrutá-lo para sempre. Nunca nos afastaremos dessa experiência. A palavra de Deus nos assegura que o céu é um lugar específico. Jesus nos disse, na casa de meu pai há muitos quartos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, estou indo preparar um lugar para vocês. E se eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei para mim, para que vocês também estejam onde eu estou. João, capítulo 14, verso 2 ao 3. Há pessoas desabrigadas em quase todos os lugares do mundo. Durante uma recente onda de frio, muitas pessoas sofreram nas ruas e algumas morreram. Aqueles de nós que têm um lar confortável podem querer ajudar os menos afortunados, mas, no fundo, podemos pensar, estou apenas feliz por ter uma cama, uma casa quente e comida esta noite. Se nunca fomos desabrigados, é difícil entender como seria. De certa forma, os cristãos são desabrigados. Nosso verdadeiro lar está esperando por nós, preparado pelo Senhor Jesus Cristo. Enquanto refletimos sobre o que acontece após a morte, somos lembrados de que nossa jornada terrena é apenas uma parte de uma existência maior e mais profunda. A Bíblia nos oferece uma visão de esperança e promessa, destacando que a vida não termina com a morte física, mas continua em uma nova dimensão ao lado de Deus. Essa esperança nos encoraja a viver de maneira plena e significativa, conscientes de que nossas escolhas e ações têm um impacto eterno. A certeza de um futuro glorioso no céu nos dá coragem para enfrentar as adversidades da vida com fé e perseverança. Lembramos que nosso verdadeiro lar está com Cristo, onde não haverá mais dor, tristeza ou sofrimento. Cada dia que vivemos é um passo mais próximo desse encontro eterno. Que essa perspectiva nos motive a amar mais, perdoar mais e buscar um relacionamento mais profundo com Deus. Em meio às complexidades e desafios da vida, podemos encontrar conforto na promessa de um amor divino que transcende a morte.
A certeza de que seremos acolhidos por anjos e levados para a presença de Deus deve encher nossos corações de paz e alegria. Assim, vivamos cada dia com propósito, sabendo que, ao final desta jornada, um lar celestial nos espera, preparado com amor pelo nosso Salvador. E hoje, se você está cansado de viver uma vida sem Cristo, quero lhe fazer um amoroso convite. Inicie uma nova vida apenas com uma pequena atitude, que pode transformar sua vida para todo sempre. Comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.